Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para apresentar muito interessante. Felizmente eu estou aqui na Igreja Mundial do Poder de Deus. Tenho certeza que o nosso apóstolo Valdemiro Santiago é líder da Igreja Mundial do Poder de Deus. Eu quero fazer uma correção muito simples. Muito simples, que tem muitas coisas, então. Até que desejar os outros princípios da Bíblia Sagrada. Para quê? Perceba que na Bíblia Sagrada existem muitas coisas. Sabe o que acontece? O Jesus Cristo estava lá, pisando o pé na cruz do Calvário no ano 31. Sabe o que é isso? Significa que a primeira Bíblia Sagrada existe em todos os lugares. Não importa o que você quer, não importa a sua religião. Então vamos começar a boa palavra de Deus, que tem muita coisa pela frente. Então vamos voltar aqui para continuar esse estudo maravilhoso que ainda existe no princípio da Bíblia Sagrada. Então vamos voltar aqui. Lucas capítulo 18, versículo 19. Zaqueu, o publicano. Capítulo 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Verso 2. Eis que o homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, rico. Verso 3. Procurava ver que era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Verso 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo. Por quê? Por ali havia de passar. Verso 5. Enquanto Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse eles: Zaqueu, descer depresa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Que maravilha! A gente vai aqui, agora já comecei, a gente tá aqui no Lucas capítulo 18 e versículo 19. Quando Lucas fala sobre a palavra de Deus, para que é isso? Eu vou explicar para você alguns deles. Sabe o que é isso? A palavra de Deus nunca desistiu no princípio da Bíblia Sagrada. E especialmente no Lucas, está falando no verso 5, ele estava falando um pouquinho que o Lucas tem feito. Lucas é aqui do que Deus tem feito. Aí o Lucas deu a Deus. E o reino de Deus, sabe o que é isso? O reino de Deus percebeu que Moisés ficava aqui. Porquanto, às vezes, perceberam tudo que é igual, não tem. Não tem problema. A questão de Lucas, quando deu o reino de Deus a Deus, porque no princípio da Bíblia Sagrada, está aqui em Lucas capítulo 18, versículo 19, quando Lucas fala sobre isso aqui, nos me contaram para não conseguir aqueles princípios da Bíblia Sagrada. Mas eu quero contar para vocês um pouquinho, que vocês têm me adiantado um pouquinho dessa que vocês estão vendo, naqueles lugares, ou até mesmo se, vamos supor alguma coisa. Sabe o que acontece? A palavra de Deus é fundamental para vocês. Tem muita gente que não consegue o princípio da Bíblia. Entendam? Um pouquinho dessa Bíblia Sagrada, porque eu quero me dizer. Para todo mundo que Deus tem feito no reino de Deus, Moisés estava assim. E aí ele continua falando. E aqui, vamos voltar para o início, que eu quero destacar a importância que Deus tem feito. Vamos voltar aqui para Lucas capítulo 19, versículo 20.
A autoridade de Jesus e o batismo de João. Capítulo 20. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar ao povo no templo e a evangelizar, sobreveram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos. Verso 2. E o arguiram nestes termos: dize-nos com que autoridade fazes estas coisas, ou que te deu esta autoridade. Verso 3. Respondeu eles também, e vos farei uma pergunta, diz-me. Verso 4. O batismo de João era um dos céus e o dos homens. Verso 5. Então eles arrazoavam entre si, se dizemos do céu. Eles dirão: por que não acreditastes nele? Verso 6. Mas se dizemos os homens ao povo, todos nos apedrejaram, porque está convicto de ser João um profeta. Verso 7. Por fim responderam que não sabia. Verso 8. Então Jesus eles explicou: pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Então, no Lucas, capítulo 19, versículo 20, quando Lucas fala sobre isso aqui, no verso 7, no verso 8, quando Lucas fala sobre isso aqui, para quê? No princípio, eles não acreditaram essas coisas. Ó, no verso 8, ele está falando um pouquinho disso. Não tem problema do diabo. E o Satanás também. Satanás não queria fazer porra nenhuma. Para Moisés, já acreditaram que nessas coisas estão nos caminhos de Deus, nos filhos de Deus. Por quê? Nessas coisas não existiram nunca nada. Nunca que não percebeu do diabo, do Satanás, não queria fazer nenhum deles. Sabe o que é isso? O reino de Deus ficava assim. Aí Lucas capítulo 19, versículo 20, quando Lucas fala sobre isso, quero contar para vocês um pouquinho da Bíblia Sagrada. Aí no verso 8, fala o que é isso? Fala um pouquinho no princípio da Bíblia. Mandaram para Adão e Eva. Mandaram para os filhos de Deus. E o reino de Deus queria fazer um processo de Deus. Fazer um processo muito interessante. Não tem igual. Para quê? A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, fala sobre isso. E aí começamos a dizer um pouquinho que Deus tem feito. Mas não percebeu que não. Isso que não tem feito nas ocasiões, por exemplo. Também tem as outras universidades. Nós estamos com os outros caminhos, né, que desejam muito tentar. Muito tentar que você não percebeu. Nunca. Então vamos voltar aqui para a Bíblia Sagrada, que tem muita coisa pela frente. Então vamos voltar aqui. João capítulo 15, versículo 16. A missão do Consolador. Capítulo 16. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizes. Verso 2. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos mandar julgará com isso tributar culto a Deus. Verso 3. Isto farão porque não conhece o Pai nem a mim. Verso 4. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que, quando a hora chegar,
vos recordes de que em vos lá disse, não vou lá disse deste o princípio, porque eu estava convosco. Verso 5. Mas agora vou parar junto daquele que me enviou. Em nenhum de vós me pergunta para onde vais. Que maravilha! A gente vai aqui, João capítulo 15, versículo 16. Quando João fala sobre isso, porque eu não acredito do diabo e o Satanás e o diabo não percebeu nenhum. Sabe o que é isso? Adão e Eva percebeu. Naquela ocasião, Adão e Eva percebeu. Agora Deus criou homem parecido com Adão e a mulher parecido com Eva. Adão e Eva ficou uma semana um pouquinho disso. Mas agora, João capítulo 15, versículo 16, quando João fala sobre isso, a palavra de Deus é fundamental em nossa vida. Sabe o que é isso? A palavra de Deus nunca desistiu no mundo. Para que isso? Na palavra de Deus, eu tinha dito na mensagem, porque no princípio de Deus, o reino de Deus não desistiu nunca. Nunca! A princípio de Deus não existe nunca pelo Brasil. O país é aqui. Eu quero fazer um apelo para Adão e Eva, que Deus criou o próprio Adão e a mulher. Adão e Eva. Significa que mais na frente, e aqui está falando no João capítulo 15, versículo 16. É isso aqui que eu vou explicar. Então vamos voltar aqui, Atos capítulo 9, versículo 10. O centurião Cornélio. Capítulo 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião do conde, chamada italiana. Verso 2. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo. Este continuou, orava a Deus. Então, aí você vai para Atos, capítulo 9, versículo 10. Atos fala sobre isso que Deus tem feito. Para quê? Eu quero fazer uma correção muito simples. Muito simples que você não acabaram. Acabaram para quê? Significa que na Bíblia Sagrada, o reino de Deus não queria fazer um mal disposto. Mas perceberam que muitas vezes não desistiram no Brasil. Mas tem muitas coisas que estão assim, ó, acima disso. Por quanto que você tem feito... eu não tenho nada a ver. Aqui, no Atos capítulo 9, versículo 10, Atos fala sobre a mensagem da Bíblia Sagrada, que desejam todos. E o reino de Deus não perceberam que será feito. É outra história. Mas Adão e Eva não desistiu. Porque o Brasil, isso aqui não tem igual. Perceba aqui nesse versículo, no verso. Então, essa preocupação. Então, não é, na verdade, que eu dito na mensagem que Deus, o reino de Deus queria fazer um princípio disso. O princípio de Deus não existiram. O que é isso? Jesus estava na cruz do Calvário no ano 31, né? O que é isso? No ano 31, a gente desistiu no mundo inteiro. Pra quê? O princípio da Bíblia Sagrada já decretaram muitas coisas. Muitas coisas estão vivendo aqui na igreja cristã. Se a sua igreja, a igreja adventista no sétimo dia, agora você está na igreja cristã pelo Brasil afora. Por que a gente estava comentando na palavra, na mensagem, Atos 9 e 10? Porque a princípio de Deus não é discriminação. Não será feito. Disse a Moisés: eu sou a luz do mundo. Então, você que nos acompanha, eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Até semana que vem. Igreja Mundial do Poder de Deus. Até mais.